Olá, terrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de prosseguirmos com a história de hoje, peço para você aí que não é inscrito, você que não conhece o meu trabalho, para pedir que você considere assistir o vídeo. Aí, se você gostar, você se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com mais pessoas. Se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. E agora, bora de história? O Sapatinho e a Besta. O relato de 1977. O ano era 1977, mês agosto. Olha, Angel, existem encontros em nossa vida que parecem marcados pelo destino. E eles são apenas para que certas histórias não sejam esquecidas pelo tempo. Vou explicar. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu encontrei uma mulher chorando sentada na beira de um lago, segurando com força um pequeno sapatinho de bebê. Seus olhos estavam inchados, vermelhos de tanto chorar. Aproximei-me, perguntei o que havia acontecido. Ela olhou para mim e ali, entre soluços e o som das águas, ela me contou uma história que eu nunca mais conseguiria apagar da minha mente. O que você, Angel, vai ler, o que os aterrorizados vão ouvir agora, são as palavras dela, exatamente como ela me contou. O relato da mulher. Há 3 anos, eu e o meu marido éramos muito, mas muito felizes. Tínhamos acabado de comprar este sítio. Estávamos construindo a nossa vida e eu tinha acabado de ter o meu bebê, Francisco. Esse era o nome do meu menino. Um meninão lindo, fofinho. Era a alegria da nossa casa. Com o tempo ele começou a engatinhar. Era tudo muito precoce. Com 11 meses, o Francisco já andava segurando no pelo da cachorra da família. Ele não sabia andar sozinho, mas segurando no pelo da nossa boxer, ele percorria o quintal todo. Ficava naquele balbucio de bebê, dá, 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 dá. E a cachorra parecia que entendia o Francisco. A vida seguia como devia ser. A felicidade era plena, o sítio prosperava e o Francisco crescia. Eu e o meu esposo, como disse, estávamos prosperando na vida. Mas nada que parece perfeito, né? Fica perfeito por muito tempo, não é verdade? Veio uma madrugada depois de um dia de alegria e brincadeiras. Todos descansávamos. Francisco dormia profundamente no berço e eu e o meu esposo, né? Dormíamos também. De repente, escutamos, no caso, eu escutei um barulhão lá fora. Algo que pulou em cima do telhado e com o peso o telhado cedeu. Uma criatura, a
coisa mais feia do mundo caiu dentro do quarto. Gritei pelo meu marido, mas ele não estava na cama. Corri na direção do berço do Francisco, mas aquela criatura, um ser horrível de olhos vermelhos, uma mistura de cão e humano, pois andava em duas patas. Aquilo pegou o Francisco e saiu arrebentando a porta da frente. Nossa boxer, a cachorra que arrastava o Francisco pelo quintal, pulou em cima do bicho. O monstro, com uma mão, segurava o Francisco e com a outra atacava a nossa cachorra. As garras daquilo atravessavam a cadela, que sangrava muito, mas mesmo ferida ela continuava atacando. O bicho deu um salto e derrubou o Francisco no chão. Com o impacto, meu bebê perdeu a vida. E o bicho, esse se perdeu na escuridão. Minha cachorra também não aguentou. Naquela noite, perdi meu bebê e a sua guardiã, a minha companheira, aquela boxer que já fazia parte de nossa vida. E onde estava o meu marido quando eu mais precisei? Eu caí de joelhos, eu abraçava o Francisco contra o peito. Eu chorava e olhava ali no chão a minha cadela, estripada, estirada, sem vida. O dia clareou. Ao longe viu meu marido vindo, mancando. Quando ele viu que eu estava de joelhos, abraçada ao Francisco e a nossa cachorra morta ao meu lado, ele entrou em desespero, gritou e gritou, mancando. Ele nem veio assim para casa onde eu estava. Ele entrou no celeiro onde guardávamos as sementes de milho. E de lá eu ouvi um estrondo, um disparo. Ele atirou contra a própria cabeça. Quando os vizinhos chegaram, viram que ele estava todo mordido de cachorro, machucado mesmo. As marcas das mordidas eram exatamente do tamanho da boca da minha boxer, que lutou bravamente para que aquilo não levasse o Francisco. A conclusão foi a mais amarga de todas. A besta fera que invadiu a casa não era ninguém mais, ninguém menos que o meu marido. O estranho é que ele saiu de casa antes de se transformar. Senão ele teria se transformado ao meu lado na cama. Mas ele voltou, mesmo saindo de casa. Ele voltou para pegar o Francisco. Naquela noite, eu perdi o meu bebê, a minha cachorra e, ao amanhecer, também o meu marido. Como eu te disse, já fazem 3 anos. Hoje completam 3 anos. E eu vim aqui na beira desse rio para relembrar do tempo em que eu fui feliz. Perdi tudo. Do meu Francisco só sobrou esse sapatinho. Este sítio não é mais meu. Foi vendido 1 mês depois da tragédia. Mas o novo dono, ele me deixa vir aqui chorar pelos que perdi. Após terminar o seu relato, Angel, aquela mulher se levantou e saiu andando, desaparecendo assim no horizonte. Eu nunca mais soube dela, mas até hoje eu nunca esqueci o rosto daquela mulher, o
brilho doloroso das lágrimas daquele rosto e aquele sapatinho de bebê que ela levava na mão. E a história, né? Aterradora que ela compartilhou comigo na beira daquele lago. Mais um caso de lobisomem aterrorizados. E esse não era bonzinho, era feral. Mas ele tentou sair da casa, né, para não fazer mal à família, tanto que a mulher nem imaginava que ele era uma besta. Mas voltou para pegar o filho, né? Ó o perigo. Já se imaginou no lugar dessa mãe? Não gosto nem de imaginar. Cruzes. E aí, o que vocês acharam dessa história? Deixem aí suas opiniões nos comentários. E agora, bora de história? Socorro! Socorro! Gritou o cadáver. A doutora Mirlet Patrícia chegou à morgue como em qualquer outra noite. O turno da madrugada era o mais pesado, aquele que ninguém queria, mas ela o preferia. Silêncio, concentração, ninguém interrompendo o seu trabalho. A ficha dizia: mulher jovem, aproximadamente 18 anos, assaltada na rua. Hora de entrada, 2h30 da manhã. Mirlet suspirou. As jovens sempre a afetavam mais. Vida demais pela frente, sonhos interrompidos, mas ela tinha que trabalhar. Levantou o lençol branco que cobria o corpo e viu. Era apenas uma criança. Traços finos, cabelos escuros e desalinhado, pele já com aquele tom acinzentado que antecede a palidez definitiva da morte. No pescoço, uma ferida profunda, limpa e fatal. Pensou, veia jugular. Esta se esvaiu em sangue em minutos. Algo se quebrou dentro dela. Ela estava naquela profissão há anos, vendo mortos, mas dessa vez as lágrimas queimaram em seus olhos antes que pudesse contê-las. Escapou-lhe um soluço curto, abafado. Ela secou as bochechas com as costas da mão e ajustou as luvas de látex. E foi então que aconteceu. A jovem abriu os olhos. Não foi um espasmo, não foi um reflexo muscular. Ela abriu os olhos e fixou-os em Mirlet com uma expressão de terror absoluto. Ela ergueu-se de repente sobre a mesa de aço, abriu a boca e gritou: socorro! Ajuda! Sua voz não era um sussurro fantasmagórico, não. Era um grito real, dilacerante, cheio de pânico. Durou apenas alguns segundos, mas ecoou por toda a morgue. Então o corpo caiu para trás, batendo na mesa com um som surdo, e ficou imóvel novamente. Mirlet Patrícia recuou cambaleando, o coração batendo contra as costelas como um animal enjaulado.
O estetoscópio caiu de suas mãos. Ela deu 2 passos para trás, incapaz de tirar os olhos do corpo, que jazia ali, novamente inerte, como se nada tivesse acontecido. Ela saiu correndo da morgue. O corredor, as portas, as luzes fluorescentes, tudo era um borrão enquanto ela corria para a sala de descanso, onde ela sabia que encontraria o seu colega, o doutor Nelson Castilho. Este a viu entrar branca como um papel, ofegante. Então ele deixou o café de lado. Mirlet, o que aconteceu? Ela demorou a falar. Quando conseguiu, as palavras saíram atropeladas entre soluços. A garota da autópsia. Ela se levantou. Ela gritou. Ela pediu socorro. Eu vi, Nelson. Eu vi. Nelson a ouviu em silêncio. Então, com a calma de quem já vira muitas coisas em 30 anos de profissão, ele colocou uma mão no seu ombro. Calma, vamos ver. Eles foram juntos até a morgue. A jovem ainda estava na mesa, na mesma posição, imóvel, sem vida. Nelson verificou o pulso, examinou os sinais vitais e nada. Estava morta há mais de 2 horas. Não há pulso, Mirlet. Ela está morta desde que chegou. Mas eu vi! Eu vi! Ela insistiu. Eu ouvi, Nelson. Ela gritou. Ela gritou por socorro. Nelson assentiu devagar, tirou as luvas e olhou para ela com uma expressão que misturava a ciência com algo mais antigo, algo que os livros de medicina não explicam. O que você viu foram os últimos segundos dela. Como? Às vezes acontece. Quando a morte é violenta, repentina, o corpo guarda um eco, como uma gravação. O cérebro registra o que queria fazer, o que tentava fazer, mas não conseguiu. Ela queria pedir ajuda, ela queria gritar. Seu último pensamento foi esse, pedir socorro. E por um instante, o corpo reproduziu o que a mente não conseguiu completar em vida. Mirlet olhou para ele sem entender completamente, mas sentindo que aquelas palavras explicavam algo que a ciência não poderia. Você a viu em seus últimos segundos, repetiu Nelson. Não pôde ajudá-la naquele momento. Não pode ajudar agora. Você apenas testemunhou. A autópsia confirmou o que Mirlet já sabia. O ferimento na artéria principal, perda maciça de sangue, morte em minutos. A garota não teve tempo de pedir ajuda. Não teve tempo para nada.
Naquela noite, Mirlet Patrícia chegou em casa e trancou-se no banheiro. Chorou e chorou e chorou por aquela jovem de 18 anos que nunca conheceria, por seus sonhos interrompidos, por seu grito de socorro que só ela ouviu horas depois que o seu coração parou de bater. E ela entendeu algo que a acompanharia para sempre. Os mortos às vezes falam, não com palavras nem com mensagens do além, mas eles falam com o eco do que foram, com o último batimento de sua humanidade preso em um corpo que já não lhes pertence mais. Mirlet ainda trabalha na morgue, continua fazendo autópsias, continua vendo mortos, continua sentindo, mas sempre que levanta um lençol, pensa naquela garota, pensa no grito dela e promete a si mesma que nunca esquecerá que por trás de cada corpo há uma história, um último pensamento, um grito de socorro que nunca foi ouvido e que às vezes, só às vezes, os mortos nos permitem ouvir o que eles não puderam falar em vida. Adaptado por Brian Rodrigues. Gente do céu, que história, não? Seria um reflexo do corpo ou por um instante a alma voltou para pedir ajuda? Essa ajuda, talvez para que procurassem o seu algoz? Bem, não sei. Deixem aí suas opiniões nos comentários. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já ouviram falar do homem torto? Vou contar para vocês aqui a história da Iolanda. Vejam até o final e depois digam o que vocês acharam, tá bom? Iolanda Gonzalez era uma bela jovem, cabelos pretos, longos e cacheados. Seus olhos eram verdes como o mar profundo e contrastavam perfeitamente com a sua pele azeitonada. No auge dos seus 28 anos, a jovem mexicana de personalidade forte conseguiu finalmente conquistar o sonho americano. Estava finalmente em posse do seu tão sonhado green card e um oceano de possibilidades se abria ao seu alcance. Iolanda estava verdadeiramente extasiada. Tudo estava finalmente dando certo em sua vida, tanto na profissional, com o seu novo emprego na agência de seguros, como em sua vida pessoal. Apartamento novo. E finalmente iria morar sozinha. E agora tinha condições para isso. Além de que, Nathan, um alto e belo rapaz de cabelos ruivos de descendência irlandesa, tinha acabado de pedi-la em namoro e ela aceitou. No final da primavera, ela finalmente se mudou para o seu tão sonhado apartamento no Queens. Não era grande, apenas um quarto, sala, cozinha e banheiro, mas era seu. Então, para ela, era um verdadeiro palácio.
Mal ela sabia o que a esperava na primeira noite. Assim que ela apagou as luzes para dormir, Yolanda sentiu um aperto no peito, como se estivesse sendo observada. Parecia que o ar faltava-lhe aos pulmões. Ela virava-se na cama sem encontrar sossego e a opressão só fazia aumentar. Já era o começo da madrugada quando ela tomou coragem para se levantar e tomar um copo de leite morno com 2 calmantes, acreditando que era apenas a falta de costume em morar sozinha. E o fato da casa ser nova e ela não estar habituada. Certamente logo ela dormiria tranquila. Ao sair do quarto, o coração de Yolanda quase parou, tamanho foi o seu susto. Assim que ela colocou os pés no corredor, a porta do quarto bateu violentamente atrás de si. A jovem senhorita Gonzales nem mesmo encontrou sua voz ao tentar gritar. Ainda trêmula e buscando coragem onde não tinha, abriu novamente a porta do quarto, mas não encontrou nada. Todas as janelas estavam fechadas. Não podia ser uma corrente de ar. Não tinha lógica nenhuma aquela porta fechar-se com tamanha violência. A jovem tentou se acalmar, ser racional. Então ela foi até a cozinha, tomou seu remédio e achou por bem, fosse por precaução e segurança, ou fosse pela superstição de sua avó Alma, ela levou consigo uma faca de cabo preto e a colocou debaixo de sua cama para afastar os maus espíritos. Não é que Yolanda fosse totalmente cética com o espiritual. Na verdade, ela tinha grande respeito e, mesmo em terras norte-americanas, sempre encontrava um local para cultuar os seus entes já falecidos, exatamente como ela aprendeu desde criança com a sua avó. No entanto, alguns atos lhe pareciam sem sentido lógico, lhe pareciam superstições e efeito placebo apenas, mas dadas as circunstâncias. Não demorou muito para o remédio começar a fazer efeito. Seus sentidos foram nublando e seus olhos pesando, mas a angústia insistia em permanecer esmagadoramente sobre o seu peito. Mesmo no estágio intermediário entre o sonho e a realidade, nada parecia aplacar aquela sensação. Na verdade, só piorou. Yolanda começou a ouvir uma respiração arrastada e pesada. Era algo como o som de uma máscara de gás. Um som meio metálico que terminava em um fino assovio, quase como um grande felino com asma. Era uma respiração de profundo sofrimento e raiva.
Foi nesse exato momento em que um carro passou pela rua, iluminando parcialmente o quarto com a luz direta de seus faróis. Ela não podia acreditar no que ela viu. Uma presença, uma sombra. Era um espectro, algo medonho e intimidador. Era a silhueta de um homem extremamente alto e magro, esquelético, braços e pernas desproporcionalmente alongados e o pior, o brilho do reflexo amarelado de um sinistro e largo sorriso, como se a boca fosse rasgada de um lado ao outro lado da face. Eita, credo. Yolanda queria sair correndo, queria pegar o seu celular e ligar para Natan, mas já não podia se mover. Seu corpo estava demasiadamente pesado. A agonia foi aumentando à medida que aquela pesarosa e apavorante respiração se aproximava de sua cama. Outro carro passou e Yolanda viu claramente aquela criatura bizarra. Um homem torto, corcunda. A cabeça pendia para o lado. Aquilo não possuía olhos. As cavidades eram completamente cobertas pela pele branca macilenta e cadavérica. Era como se alguém lhe tivesse arrancado os olhos e costurado a pele do rosto para fechar as feridas. Já imaginou? Eu, hein? Prosseguindo aqui. Lágrimas silenciosas vertiam de seus olhos enquanto ela sentia o peso daquela criatura subindo sobre ela e apoiando-se sobre o seu peito. Ela tentou desesperadamente gritar por socorro, mas a sua voz não saía e o ar já lhe faltava aos pulmões. Mais um carro passou pela rua e ela constatou que o seu temor era real. O homem torto estava sobre ela. Sua face demoníaca estava tão próxima do seu rosto que ela podia sentir o gélido hálito de sua respiração. Os longos dedos estendiam-se pelo rosto da jovem em profunda agonia e desespero. Nodosos e sem vidas, os dedos da criatura tocavam-lhe o meio da testa, os olhos e as extremidades de sua boca. Aquilo sentia prazer e se alimentava do seu sofrimento, medo e agonia. Yolanda tentou ser racional e controlar a sua mente. De longe, esta era a experiência mais real
e assustadora que tivera. Mas por que agora? Há muito tempo ela não tinha mais crises de paralisia do sono. Ela sentia a deformada criatura com o seu hálito congelante soprando em sua boca um ar frio e pútrido. Ali, completamente paralisada e indefesa, ela tentava se concentrar em apenas acordar enquanto rezava, e silenciosas lágrimas corriam por sua face. De súbito, ela sentiu uma pontada aguda no peito. Algo congelou o seu coração e desencadeou um certo torpor. O ar finalmente saiu de seus pulmões em um gemido abafado, ao mesmo tempo que um quente formigamento se espalhava pelo seu peito. Finalmente havia acabado. Ela estava acordada. A criatura tinha desaparecido. Ela levantou-se novamente para buscar a água e tentar se acalmar. Estranhamente, ainda eram 13h15 da madrugada e estava tudo absolutamente silencioso. Não se ouvia nenhum som em quilômetros, nenhuma buzina ou motor, nenhum caminhão de coleta, nenhum animal noturno, nem mesmo a algazarra dos bêbados no beco próximo ao seu prédio. Não havia nada. Ela tentou abrir uma das janelas. Ela precisava de um pouco de ar fresco. Mas a trava estava emperrada. Por mais que ela forçasse a janela, esta não se movia. Verdadeiramente não se lembrava de uma janela emperrada. Mas assim que amanhecesse, ela mandaria alguém arrumar. Ela tentou outra janela, a da sala, e dessa vez a trava se moveu. Mas quando foi abrir, a janela estava fechada. Fato que imediatamente ela atribuiu ao seu estado emocional abalado. Certamente a janela estava aberta e ela trancou ao invés de abrir. Moveu a trava novamente, desta vez observando o movimento habitualmente automático. Mas ao completar o movimento de 180 graus, lá estava ela, fechada para o lado oposto. Não fazia sentido algum. Ela repetiu o movimento novamente e sem desviar os olhos. Mas o resultado não mudou. A janela permanecia trancada, como se a trava fosse instantaneamente instalada para o lado oposto. Mais uma vez, o desespero começou a tomar conta do seu ser. Ela foi até a caixa de ferramentas,
pegou uma chave e tentou desparafusar as trancas das janelas. Mas os parafusos giravam em falso. Tentou o pé de cabra, já que a janela não cedia. Então ia quebrá-la. Golpeou os vidros com toda a sua força por diversas vezes até se cansar. Mas os vidros agiam como borracha, absorvendo e devolvendo o impacto. Ela correu para a porta e se deparou com o mesmo problema. Por mais que girasse as chaves e trancas, era impossível abrir a porta ou mesmo arrombá-la. Yolanda começou a hiperventilar. A sensação de claustrofobia era aterradora. Ela começou a gritar por socorro e a bater nas janelas. Mas nem sequer via a rua através do espesso nevoeiro. Yolanda gritou por socorro o mais rápido que ela podia, até que finalmente chamou a atenção de alguém ou alguma coisa. Uma mão esquelética, cuja extensão era quase maior que a própria janela, pousou espalmada pelo lado de fora do vidro. Yolanda já estava beirando a loucura. A criatura se aproximou. Aquilo se locomovia com as duas mãos e os dois pés tocando o chão. O tronco era inclinado para frente, devido às pernas serem mais longas. Logo que aquela descomunal mão deslizou pelo lado de fora da janela, Yolanda pôde ver a face da criatura que parecia ter saído do pior dos pesadelos. Não era humano, era algo animalesco, demoníaco, surreal e apavorante. O crânio alongado como a cabeça de um cavalo em decomposição, mas com olhos frontais e totalmente pretos, inquisidores e malignos. Uma grossa e longa pelagem preta e oleosa saía do topo e da parte de trás da cabeça. Os dentes saltavam para fora, toda a mandíbula, como dentes de crocodilo. Aquela criatura exalava uma aura que inspirava o mais profundo, insano e desesperado medo. E mesmo com todos os membros apoiados no chão, a face daquilo estava na altura do terceiro andar, de frente para a janela. Aquilo tudo não podia ser real. Yolanda estava certa de estar dormindo, presa em seu pesadelo. Tão logo essa certeza brotou em seu íntimo, aquela mesma respiração arrastada e agonizante retornou.
A jovem Gonzales congelou. Seu horror extrapolou todos os limites. Ela não tinha forças e nem condições de se mover. Não conseguia sair do lugar. Com muito esforço, ela virou seu rosto para olhar na direção da porta do banheiro, na outra extremidade do corredor, bem a tempo de ver as luzes se apagarem. Enquanto aquela respiração ficava mais alta, o som, como de uma bengala tocando o chão, começou intercalado com as respirações. Puxa o ar com muita dificuldade. Solta o ar em um longo e sofrido assovio. E lá estava ela novamente na cama. Finalmente o seu corpo cedeu aos remédios. Exaustão e privação de sono. Ela então adormeceu e primeiro sonhou que estava se afogando e alguma criatura puxava seus pés, fazendo-a afundar cada vez mais. Depois o sonho mudou e ela se viu correndo em uma escura e úmida floresta. Algo a perseguia. Os galhos e arbustos com espinhos a golpeavam e feriam a sua pele, mas ela não podia parar. O medo e a adrenalina a dominavam por completo. O que quer que seja que estivesse atrás dela tinha uma respiração muito pesada, como se o ar fosse chumbo derretido. Aquilo gemia e chiava em um esforço contínuo para inspirar e expirar o ar. Mais uma vez mudou o cenário e agora tudo o que restava era o vazio e a escuridão. Ela não via absolutamente nada em nenhuma direção. Ela gritou um longo "Olá!" e a sua voz retumbou e ecoou até não poder mais ser ouvida. Ela começou então a andar. O chão era totalmente irregular. Não tinha obstáculos ou mesmo desnível. Era liso e frio, como um mármore negro, e os seus passos ecoavam. Ela correu mais, mas não importava para onde ela fosse, ela não chegava a lugar algum e não podia dizer nem mesmo se tinha saído do seu ponto inicial ou se aquilo era realmente um lugar ou era lugar nenhum. Era o vazio e o nada. Não tinha o em cima ou o embaixo. Não tinha direita, esquerda ou inclinação. Não tinha nada, nenhum ponto de referência a não ser ela mesma e a profunda escuridão. A jovem gritou por socorro e implorou para que tudo aquilo parasse, mas apenas ouviu o infinito eco de seu choro desesperado em meio às súplicas. Ela desabou sobre o próprio corpo, causando um grande estrondo.
Ela sentiu sua sanidade escorrer pelo seu rosto, vertendo em um espesso fluido negro que saía de seus olhos, boca, nariz e ouvidos. Era como petróleo vertendo da rocha perfurada. Ela não sabia nem mais falar. Balbuciava gemidos em estado de choque, até que o chão cedeu sob seu corpo e ela sentiu que estava caindo, e em um forte solavanco acordou sentada na sua cama, lavada de suor dos pés à cabeça. Seus braços e pernas arranhados e marcados, como se tivesse travado uma batalha com um espinheiro. O suor queimava os ferimentos e ela estava gritando em desespero. Tudo o que pôde fazer foi se encolher e chorar como criança. Chorou até se acalmar e então decidiu sair. Não ficaria mais nem um segundo sequer. Estava decidida. Desfaria o negócio e voltaria para casa que dividia com suas amigas. Vestiu rapidamente uma calça, pegou um casaco, bolsa e celular. Nem viu que horas eram e foi direto para a porta. Hesitou um pouco antes de tentar abrir, mas, para o seu alívio, a porta se abriu normalmente. A sensação do ar frio do corredor foi como um abraço em sua alma. A jovem pulou imediatamente para fora do apartamento, mas ao cruzar a porta, se deparou com a sua sala novamente. Eita! Era como se tivesse acabado de entrar. Uma única palavra tomou compulsivamente sua mente: não. Ela repetia ininterruptamente como um mantra, sem se dar conta se estava falando ou apenas pensando. Imediatamente ela virou-se para a direção oposta, cruzou novamente a porta e lá estava ela, dentro do apartamento, contemplando a mesma sala. Ela correu para a janela e a mesma se abriu sem a menor dificuldade. Ela sentiu o ar fresco da noite, respirou fundo. Desta vez, apanhou um vaso com flores brancas no aparador e o atirou pela janela. Viu o vaso se quebrar de encontro às grades da escadaria de incêndio, espalhando água, flores e cacos de porcelana para todos os lados. E então ela tomou coragem para sair pela janela. Mas lá estava ela novamente dentro do apartamento e com o vaso quebrado aos seus pés, que agora vertiam sangue em meio aos cacos, flores e água do vaso de porcelana. Novamente, o som da bengala intercalado com a respiração sofrida e raivosa retornam. Mas ela não gritou e nem tentou fugir. Apenas sorriu, seguiu rumo ao quarto, deixando pegadas de sangue fresco por onde passava. Ela não sentia mais medo, nem frio, nem calor, nem desespero.
Enquanto seguia o seu caminho, as portas e janelas do apartamento iam se fechando violentamente e as luzes se apagando. A jovem deitou em sua cama, mas dessa vez ela sentiu uma mão gélida. Ela olhou calmamente para o lado e viu na penumbra como o seu rosto estava sereno, descansado, tranquilo. Ela acariciou a própria face fria e rígida. Ajeitou o cabelo que estava caído no rosto, cruzou as delicadas mãos sobre o abdômen, entrelaçando os dedos. Por fim, beijou seus lábios gelados e arroxeados e adormeceu, contemplando a própria beleza. Então, lá estava ela novamente no meio do vazio. Um vasto nada em qualquer direção. Ela se sentou no chão sozinha, no escuro, e começou a rir. Depois, gargalhar descontroladamente, enquanto balançava o seu corpo para frente e para trás. Chacoalhava a cabeça vigorosamente. Suas gargalhadas ecoaram até o infinito. Na manhã seguinte, quem ocupava o apartamento da jovem Yolanda era a polícia, peritos e legistas. E também Natan, o inconsolável namorado que acionou as autoridades ao ver o sangue pelo chão. Analisando todas as evidências, o vaso quebrado, as pegadas ensanguentadas, a caixa de remédios sobre a bancada da cozinha e a jovem deitada na cama em posição fúnebre, com cacos de porcelana cravados nos pés e o corpo com diversos arranhões e cortes superficiais e uma faca de cabo preto fincada em seu coração. O laudo apontou que provavelmente Yolanda teve um surto provocado pela automedicação. Arranhou o próprio corpo no desespero do surto. Tentou arrombar as janelas sem sucesso e acidentalmente derrubou o vaso de flores, se feriu nos cacos de porcelana e foi para o quarto e terminou tirando a própria vida com uma facada no coração. E enquanto a vida se esvaía do seu corpo, em seus últimos suspiros, ela deitou-se em posição fúnebre esperando a morte chegar. Pelo menos esta foi a versão da polícia e a que saiu na mídia, totalmente distantes dos eventos ocorridos com a bela Yolanda. Essa história é de Bruno A.O. Sanglar, de Curitiba, 3 de janeiro de 2023. Gente do céu! Então, a pergunta que eu fiz no início: vocês já tinham ouvido falar do homem torto? Um detalhe aqui, né? Ela viu ele, teve alucinações. E antes de falecer, ela sentiu uma mão gélida e se viu descansada. Tanto que tem uma parte que fala que ela beija os lábios gélidos. Então ela estava se vendo. A mente dela estava completamente distorcida, não é? Gente do céu. E aí, o que vocês acharam da história de hoje?
Deixem aí suas opiniões nos comentários. Eu vou estar deixando aí também na descrição do vídeo, gente, o link da página do Torvo para vocês darem uma olhadinha lá, vai ser legal, viu? Eu garanto, as histórias que estão lá é de arrepiar até o cabelo do sovaco. E se vocês forem lá, digam que foram pela Angel, eu já fico agradecida. Voltando aqui, deixem suas opiniões nos comentários. E se você tiver uma história, um conto, uma experiência com o sobrenatural e queira compartilhar conosco, basta que você envie para o e-mail do canal. Eu ficarei honrada em narrar por aqui, viu? E se você não é inscrito, se inscreve aí, vai. Vem para minha alcateia, você também, vem. E eu peço a todos vocês que não saiam desse vídeo sem deixar um like aqui para a Angel, sem compartilhar esse vídeo com mais pessoas, ativar as notificações do canal, aí você não vai ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. Eu peço também para que vocês hypem o canal. O seu hype faz o YouTube entender que o conteúdo do canal é relevante e envia o mesmo para mais pessoas, fazendo assim o nosso canal crescer cada dia mais. E quem puder dar uma fortalecida aí com o superchat, super stickers e o valeu, será muito bem-vindo. E eu agradeço do fundo do meu coração. E agora bora falar do que? De YouTube Shopping, gente. Para quem ainda não sabe, o YouTube fechou parceria com várias plataformas de vendas online. Plataformas até que muitos de vocês conhecem e usam. São elas: Mercado Livre, Shopee, Magazine Luiza, Netshoes, Kabum e Época Cosméticos. Ah, tá, mas o que tem de diferente? O que tem de diferente é que agora você pode fazer as suas compras no seu aplicativo ou plataforma de venda favorita sem sair daqui do YouTube. Você faz as suas compras, dá as suas pesquisadas e continua ouvindo aqui os relatos da Angel. Eu vou explicar. Eu sempre deixo pinado aí no canal vários produtos de todas essas plataformas. Tem aí produtos que eu já comprei, que eu gosto, que eu uso, que eu recomendo. Mas se você não se interessar pelos produtos que eu deixo aí pinado, também não tem problema nenhum. Você vê a sua plataforma favorita, clica no produto, né, que está no vídeo, para você não sair daqui do canal da Angel, é claro. Vai na barra de pesquisa, digita o que você está procurando e vá lá. Está em suas mãos, boas compras para vocês. Mas se eu fosse você, não olhava só a sua plataforma favorita não, sabe por quê? Aqui no YouTube Shopping, os afiliados, né, as plataformas, cada uma tem promoções muito melhor que as outras. Tem algumas com 10% off, outras com 50% off, enfim, ó, vale a pena navegar, pesquisar sem sair daqui do canal da Angel, é claro. Tem cupons de descontos, muitas facilidades. Não dá para falar tudo aqui, só você entrando e pesquisando para você ver, ó, você vai amar, viu? E um detalhe, hein? Se você escolher entrar pelos links aqui do canal Angel Black Contos de Terror, você ajuda a criadora de conteúdo aqui. É bom para mim, é bom para você, é bom para nós. E é isso, meus amores. Por hoje é só. Obrigado pela presença, pela permanência e pela paciência. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Ah, e não deixem de visitar a página do Torvo, tá? Tchau!